Escuta bem. Bendito seja, ou correção, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Escuta bem. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já o quê? Interessante esse verso. Parece que pelo conhecimento da maioria das pessoas da igreja está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Já nos abençoou. Glória a Deus. Ora, todas as bênçãos espirituais. Se Ele já nos abençoou, por que nós não estamos andando na plenitude do Espírito? Se o Espírito diz lá, todas revelou e tinha revelado para Paulo, por que não revelou ainda para mim todas as coisas? Você sabe por quê? Porque as coisas de Deus precisam ser conquistadas. Amém, Jesus. Deus não faz descer as coisas do céu assim, dando de graça, aqui no céu. Vou falar um negócio aqui que vocês não falam. Isto não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Você sabe o que é que não vai acontecer, Renato, na sua vida? Não vai. Não vai. Esquece. A pessoa pode confundir, não, o pastor falou que vai acontecer, eu vou falar aqui para receber. Deus jamais vai mandar o anjo na sua casa. Depois você está tomando um banho, vai jantar, certo? O que resplandece no local que está. Ô Renato, servo do Altíssimo, senta aí um pouco agora que eu vou ler a Bíblia com você. Não vai acontecer isso. Porque você tem uma aliança com Deus. E a aliança são duas partes. Tem uma parte divina e uma parte humana. A parte humana é tua, a parte divina é de Deus. O que você tem que fazer, você que tem que fazer. Deus não vai mandar, mas Deus não vai fazer por você. Esquece. Aleluia, Jesus. O que é possível é você que tem que fazer. O que é possível você? Todos os dias pegar a palavra, separar um tempo lá. Ah, mas não tem tempo. Você tem tempo para tudo. Eu não tenho mais minutos nem mais horas que você. Então, Deus dá todos os dias 1440 minutos para a gente. Então todo mundo tem. Um pode trabalhar mais, trabalhar menos, outro pode dormir 8 horas, 10 horas, o outro só dorme 4, só dorme 5. O outro fica 40 minutos comendo, que tem gente que não come 1, 2 pratos, come por tempo, enquanto acaba o tempo que está comendo. Não importa, cada um administra o seu tempo, cada um vive daquilo como, né? Sabendo administrar. O grande problema nosso é administrar o tempo. O diabo é ladrão, ele vem para roubar. Pois é, ele rouba o tempo da gente. Porque ele sabe que se roubar o tempo da gente com as coisas, com o trabalho, com a família, com tudo, conseguir encher a gente disso, a gente não vai ter tempo para Deus. E aí, muitos não conseguiram subir ao céu, desceram a sepultura. Foram para o inferno já. Crentes que se desviaram por não procurar Deus. Outros subiram ali pela misericórdia, por um trilho. Outros subiram, conseguiram 10%, 30% de Jesus Cristo. Outros 60%, outros 100%. Porque um buscou mais do que o outro, gente. Só isso. Quem busca mais Deus tem mais dele. Deus é busca. Quem busca muito tem muito. Quem busca pouco tem pouco. Quem não busca nada? Não tem nada. Tem nada. As coisas de Deus são para ser conquistadas. Aleluia, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já nos abençoou. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, como nós lemos aqueles versículos, é o Espírito de Deus que pega esta palavra que você lê e que revela para você o que é que Deus tem para você. Para você é impossível na sua mente. Existem pessoas aí que já estudaram a Bíblia várias vezes e chegaram à conclusão que a Bíblia é um livro de conto da carochinha. Isso aqui não serve para nada. Por quê? Porque eles não têm o Espírito para revelar. A palavra de Deus é revelação. Glória a Deus. Mas a maneira de interpretar. Se uma inteligência como a de Deus escreveu um livro para cada um interpretar de um jeito, que inteligência é essa dele? A Bíblia é para interpretação, a Bíblia é revelação. Glória Aleluia. a Deus. É a revelação de Deus para a tua vida. É isso, para isso que serve a Bíblia. Então deixa esses cientistas, esses loucos, falar o que eles quiserem.
Mas aqui não está provando nada que Deus existe. Quem falou para você que a Bíblia existe para provar que Deus existe? Que ele escreveu a Bíblia para te provar que ele está cheio de prova aqui. Na termodinâmica, na física, na termoelétrica, toda prova que Deus existe. Mas ela não foi escrita para isso. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa provar que ele existe. É a mesma coisa dizer que essa camisa não é sua. Não vai fazer diferença nenhuma, ela é sua. Eu só tenho que querer brigar por você. Entendeu? Não vai ter querendo ter a camisa não é minha. Bobagem, eu saio espalhando por aí que a camisa não é sua. Grande escolha, a sua não mudou nada. Ela continua sendo sua. Se eu acreditar que é sua, não. Se eu não acreditar, ela continua sendo sua. É a mesma coisa. Se alguém acreditar que Deus existe, só que se não acreditar, problema. Não é isso? A fé não é de todos mesmo, né? Mas Ele nos abençoou e nós não tomamos posse por falta de busca, por não buscar. Deus já fez tudo pela gente. Eu costumo dizer, se Deus não fizer mais nada por mim, não tem problema, Ele já fez tudo. Aleluia. Ele já fez tudo. O que eu não consegui até hoje foi por culpa minha. É algo tão tremendo. O Salmo 139, Davi diz assim: quando eu acordo, ele falando, Davi, falou, eu ainda estou contigo. Coisa estranha desse ainda. Ele era para dizer, quando eu acordo, eu já estou contigo. Não, não? Ainda estou contigo. Isso quer dizer que Deus não abandonou. Ele ainda 24 horas ele está contigo. A qualquer momento que você quiser. Basta você buscar, basta você querer. Basta você se propor a isso. Você é muito especial para Ele. Você quer ver um negócio? Vamos ver se eu consigo aqui. Vai para frente em 1 Coríntios. Para frente não, né? Você está indo para trás, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui descobrir onde está escrito. Acho que não é primeira não. Se eu conseguir descobrir, amém. Se eu não conseguir, amém. Deus continua sendo Deus. Amém. Mas o louvor da glória dele está aqui. 2 Coríntios capítulo 4. Outra prova de que Deus já fez. Eu estou falando para você aqui, prova de que Deus já fez. E depois uma dica de que você pode descobrir isso que ele já fez. Glória a Deus. Localizou, Sônia? Amém. Oh, glória. Carinho dela. Ó, 2 Coríntios capítulo 4, falta alguém aí? Não. É versículo 6, tá? Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Olha que coisa tremenda. Mas Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, o que é isso? Das trevas resplandecesse a luz. Criação do mundo, haja luz. Deixa eu falar rapidinho um negócio aqui. A matéria-prima para construir essa cadeira é o plástico. Entendeu? Só para falar da cadeira. A matéria-prima para o Espírito Santo fazer as coisas é a palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava. É uma das traduções. Mas a outra é se movia. Pairar é como paira o helicóptero. O helicóptero ele está em movimento, mas ele está parado em relação à terra. Não é? Mas muitas traduções, a maioria diz se movia sobre a face das águas. O que quer dizer isso? O Espírito de Deus é dinâmico. Glória a Deus. Mas o que ele estava fazendo aqui? Sabe o que ele falou assim? Não tem mais nada para fazer, eu vou ficar esperando em cima dessas águas. Vou falar aqui. Ele estava esperando a palavra. Glória seja Deus. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. Glória a Deus. Escuta aqui. Se
O Espírito Santo, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui para nunca mais você esquecer. Se Deus falasse, haja óculos, o Espírito Santo traria existência óculos. Haja cadeira, traria existência cadeira. Não precisou de plástico, nem de metal, nem de acrílico, nem de nada. Ele precisou da palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo só age com a palavra, gente. Aleluia. E a palavra só age com o Espírito Santo. Até porque a palavra do Espírito Santo come. E Deus vai operando, controlando, ordenando todas as coisas. Aleluia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim seja, Senhor. Aqui está dizendo que aquele que disse, haja luz, aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, que havia trevas sobre a face das águas, foi esse mesmo Deus que resplandeceu em nossos corações. Olha, na pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. O Deus que criou a terra e o céu é o que habita dentro de vocês, que Deus está falando. É isso que ele diz. Que ele que disse, haja luz, que fez separação entre a terra e a água, que criou os astros, que fez tudo, ele habita dentro de você. Está dizendo e provado aqui em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse que nas trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Você quer saber como é que é a face de Jesus? Rapaz, estou com tempo tão pouco para te encerrar. Você quer saber como é a face de Jesus? Não está escrito aí, ok? Ele resplandeceu no finalzinho aí, na face de Jesus Cristo. A glória dele na face de Jesus. Vai lá em Apocalipse, rapidinho. Apocalipse é mamão com açúcar. Vai achar, né? É. Cadê? Cadê? Escuta bem. Apocalipse 1. Vamos fazer uma pergunta? Por favor, você não... Estou até sem jeito de fazer essa pergunta. Mas não faça mau juízo de mim. Ele não me deu uma resposta creativa, por favor. Essa água é para beber? Ele falou assim, não, para jogar na lâmpada. Ai. Vamos ler? É 1:16. Diz assim, ele falando de Jesus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece em toda a sua força. Se você voltar na 2 Coríntios 4:6, diz que Deus é quem resplandeceu em teu coração, a glória dele no teu coração, na face de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Escuta o nível de revelação que Deus te dá. A face de Jesus brilha como o sol em toda a sua força. O que é o sol em toda a sua força? Céu totalmente azul, meio-dia. É o sol com toda a sua força sobre você. É esse sol que é o rosto de Jesus que brilha dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entende como é a revelação de Jesus? Chega no teu coração, você não tem dúvida, está tudo claro, tudo iluminado. Aliás, já está, só falta buscar. A bênção já está. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós temos 2 versículos que confirmam isso aí, né? 2 Coríntios 4:6, que diz que já resplandeceu, e Efésios 1:3, que diz que você já foi abençoado com essas bênçãos que estão resplandecidas. As bênçãos estão resplandecidas dentro de você. Aleluia, O Deus. problema só é a gente buscar. É aí que entra a Rede Globo, Rede Record, é aí que entra a SBT, é aí que entra a Bandeirante, é aí que entra a TV Gazeta, a Rede TV e por aí afora. Porque o diabo sabe dessas coisas. Não queria que eu trouxesse hoje essa palavra, ou que Deus trouxesse através de mim, poderia ser através de você. Porque Deus revela a palavra para todos, está aqui a palavra para todo mundo. Amém. Mas aprove a Deus que hoje nós lêssemos isso
E não pense, se essa informação é nova para você, não pense que para mim eu já estou careca de saber. Eu estou careca mais de saber da palavra. Eu estou careca porque sei lá, eu caiu mesmo. Aleluia. Mas cada vez que eu vejo essas coisas, eu vivo como se fosse a primeira vez. Porque as coisas de Deus são assim. Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre uma novidade, ainda que seja o mesmo versículo que você está vendo. E eu me animo com isso. Porque isso é que dá para você a certeza de que você jamais poderá ser derrotado. Meu Deus, Jesus. Nunca, jamais em tempo algum você pode ser derrotado. Amém, Jesus. Se você for derrotado, ou se for derrotado algum dia em alguma coisa, saiba que a culpa é sua. Porque aqui estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência do Santo. Que Ele te deu o Santo Espírito para que você pudesse buscar, para que esse Espírito Santo te revelasse o que precisa ser revelado. Amém, meus queridos? Amém, Jesus. Nosso tempo não dá mais, estamos aí, tempo estourado. Tem um pedido de oração aqui. Quem é essa pessoa? Pedro Zá. Não é você, claro. Não é. Parente seu pai? Ele está doente? Amém. Tem uma chave. Como é o nome dele mesmo? Anderson. É uma bênção, não foi que ele recebeu? De Jesus Cristo, um carro. E ele quer que consagre o carro através da chave. Nós vamos entregar a Deus agora. Glória a Deus. E vamos orar pelo Pedro Zá. Sua. Para Jesus Cristo abrir uma porta bem grande. Você sabe que Deus não tem coisas pequenas para nós acreditamos, né? Meu Deus. Eu gostaria de ter um tempo, qualquer dia, para falar com vocês sobre dinheiro. Como que Deus vê o dinheiro, como Ele quer que você veja o dinheiro. Para você ser milionário. Glória a Deus. Não é qualquer crente que pode ser milionário. Verdade. É só quem entende as coisas de Deus. Amém. Né? Nós vamos deixar Deus falar isso para a gente. Então, fazer isso para a gente. Então é o seguinte. Eu pergunto a você agora. Você quer que esta luz esteja no teu entendimento? Aquela luz que resplandeceu no começo do mundo, quando Deus fez. Glória a Deus. Você quer ter a revelação do Santo para você de todas as bênçãos espirituais e você viver essas bênçãos? Amém, Jesus. Amém. Então a nossa oração agora, a primeira vai ser sobre isso. Glória seja Deus. Para que Deus abençoe você espiritualmente. Porque, gente, eu tenho visto muitas pessoas, igrejas, pastores, apóstolos, na contramão da palavra. Não importa se é apóstolo, se é bispo, não importa. Está na contramão da palavra. A maioria das pessoas estão buscando as coisas que serão acrescentadas. Verdade. Conversei isso. Quando Jesus Cristo falou, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é Mateus 6,33, se você vai ler os versículos anteriores, ele está falando do dia a dia, da tua necessidade do dia a dia. Pode ser que a tua necessidade do dia a dia hoje seja um carro, pode ser que seja uma casa própria, pode ser que seja um salário melhor, porque você tem um objetivo na sua vida. Essas coisas, elas são acrescentadas na medida em que você busca o reino de Deus, a justiça de Deus, os princípios desse reino. Porque o trabalho que você dá para Deus hoje, sabe qual é? É Deus colocar os teus olhos na eternidade. Quando a gente olha para as coisas só daqui, a Bíblia diz que esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Se a gente bota os olhos só aqui, não estamos no projeto divino. Porque o projeto divino é colocar os teus olhos na eternidade. Para você enxergar longe. Tem que às vezes a gente está aqui, ó, buscando coisinhas, migalhas, coisas. Busca o reino de Deus e os princípios do reino e a justiça de Deus. E todas essas coisas serão apresentadas na tua vida. Glória a Deus. Foi Deus quem falou isso, foi Jesus Cristo. Eu só estou reproduzindo com os meus lábios o que ele falou, mas é a palavra dele. E não mente, ele falou, todas as coisas vão passar, o céu, a terra, vai tudo acabar, mas a minha palavra dela. Glória a Deus. Permanece. Aleluias. E nós vamos orar, eu quero orar para que Deus
história no teu coração, para que você resolva de uma vez por todas na tua vida, você andasse conforme Ele quer, não conforme você quer. Esquece seus pensamentos. Uma vez eu preguei, tem um livro aí do Augusto Cury, chamado Não Desista dos Seus Sonhos. Não sei se você viu. Eu tenho ouvido muita pregação, não desista do seu sonho. Uma vez eu fiz uma pregação assim, desista do seu sonho. Lá em Daiane, sonhe o sonho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Desista do seu sonho. Sonhe o sonho de Deus. Glória a Deus. Porque esse é o verdadeiro sonho. Verdade. Aí você não desiste. Aí esse sonho passa a ser o teu sonho verdadeiro, que é o sonho de Deus. Amém. Aleluia. Entendeu? Verdade. Mas se você sonhar o sonho de Deus, lembra aquela história das meninas solteiras? Cadê o meu marido? Está lá no coração de Deus. Vai lá buscar. É isso. Buscar no coração de Deus o sonho que Ele tem para você. Tá bom? Vamos orar? Aleluia.